Vocês já pararam para pensar que por trás daquela garota de cabelos cacheados que sempre tinha a mão levantada na sala de aula, existe uma das histórias mais complexas, inspiradoras e transformadoras de toda a saga Harry Potter? Hermione Jean Granger não é apenas a bruxa mais inteligente de sua geração. Ela é um símbolo de superação, determinação e da prova viva de que origem não define destino. Hoje vamos mergulhar na trajetória completa dessa personagem extraordinária, desde seus primeiros anos como uma menina trouxa curiosa, até se tornar uma das bruxas mais influentes do mundo mágico moderno, revelando detalhes íntimos, conexões profundas e aspectos de sua personalidade que fazem dela muito mais do que apenas a amiga estudiosa do Harry. Mas antes de começarmos essa jornada fascinante pela vida de Hermione Granger, eu preciso da ajuda de vocês para construirmos juntos essa comunidade incrível de fãs. Estamos numa corrida emocionante para alcançar nossa meta de 1000 inscritos, e cada inscrito nos aproxima desse marco histórico. Vocês são os verdadeiros companheiros dessa aventura pelos mistérios do mundo mágico, e quero saber: de qual cidade vocês estão assistindo? Comentem aí embaixo. Fico sempre fascinado em descobrir como nossa família de fãs está espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Agora preparem-se, porque a história de Hermione Granger é muito mais rica, emocionante e tocante do que vocês imaginam. Nossa história começa numa tarde chuvosa de 19 de setembro de 1979, quando uma menina especial nasceu no Hospital St. Bartholomew, em Londres, filha de 2 dentistas dedicados que jamais poderiam imaginar que estavam trazendo ao mundo alguém que mudaria não apenas o curso da história mágica, mas também desafiaria preconceitos milenares sobre sangue e origem. Dr. Michael Granger e Dra. Amanda Granger eram pessoas práticas, científicas, que acreditavam firmemente no poder da educação e do conhecimento para transformar vidas. A primeira infância de Hermione foi marcada por sinais claros de que ela não era uma criança comum. Aos 6 meses, ela já balbuciava sons que pareciam surpreendentemente próximos a palavras reais. Aos 9 meses, caminhava com uma coordenação impressionante que deixava outros pais perplexos. Mas o que mais impressionava era seu olhar. Uma intensidade quase adulta, como se estivesse absorvendo e processando informações em um nível muito além de sua idade. Seus pais, médicos experientes, sabiam que desenvolvimento acelerado não era incomum. Mas havia algo diferente sobre Hermione que não conseguiam definir. Aos 2 anos, a curiosidade voraz de Hermione já era lendária entre familiares e amigos. Ela desmontava brinquedos meticulosamente para entender seu funcionamento interno. Fazia perguntas complexas sobre anatomia quando visitava os consultórios dos pais e demonstrava uma memória eidética que assustava e encantava adultos. Quando outros pais se queixavam de filhos que faziam muitas perguntas, os Grangers sorriam nervosamente, sabendo que Hermione fazia mais perguntas numa única tarde do que a maioria das crianças em uma semana inteira. Foi aos 3 anos que ocorreram os primeiros incidentes verdadeiramente inexplicáveis, embora os Grangers não soubessem como interpretá-los na época. Durante uma birra particularmente intensa, porque não conseguia alcançar um livro numa prateleira alta, todos os livros da estante caíram simultaneamente no chão, organizando-se perfeitamente em ordem alfabética. Quando Hermione estava inconsolável por ter quebrado acidentalmente seu brinquedo favorito, um quebra-cabeças complexo de 1000 peças, acordou na manhã seguinte para encontrá-lo completamente reparado e funcionando melhor que antes. Plantas que ela tocava durante suas explorações pelo jardim cresciam visivelmente mais saudáveis e vibrantes, florescendo fora de estação. Os pais racionalmente atribuíam esses eventos a coincidências ou observação imprecisa de sua parte.
Como cientistas treinados, eles precisavam de explicações racionais e reprodutíveis para aceitar qualquer fenômeno como real. Mas, privadamente, cada um começou a manter um diário detalhado desses incidentes estranhos, numa tentativa sistemática de encontrar padrões ou explicações lógicas. O que descobriram foi que os eventos sempre coincidiam perfeitamente com estados emocionais intensos de Hermione: felicidade extrema, frustração profunda, tristeza inconsolável ou excitação incontrolável. A educação formal de Hermione começou aos 4 anos numa escola primária progressiva em Hampstead, que enfatizava aprendizado individualizado para crianças superdotadas. Mesmo nesse ambiente cuidadosamente adaptado para mentes excepcionais, ela se destacava dramaticamente de seus colegas. Enquanto outras crianças de 4 anos estavam laboriosamente aprendendo o alfabeto, Hermione já devorava literatura juvenil complexa como Alice no País das Maravilhas e O Jardim Secreto. Enquanto elas faziam adição simples com blocos coloridos, ela resolvia problemas de matemática, que normalmente seriam introduzidos apenas para crianças de 8 ou 9 anos. Essa precocidade intelectual extraordinária, no entanto, veio com custos sociais significativos que se tornariam um tema recorrente em sua vida. Outras crianças frequentemente a viam como esquisita, presunçosa ou assustadoramente diferente. Professores, embora genuinamente impressionados com suas habilidades, às vezes se sentiam inadequados ou intimidados por uma aluna que sabia mais sobre certos assuntos do que eles próprios. Hermione começou a desenvolver padrões de comportamento que a seguiriam pela vida. Buscar validação através de conquistas acadêmicas excepcionais, sentir-se mais confortável com adultos do que com pares de sua idade e usar conhecimento como uma forma de controle e segurança em situações sociais desconfortáveis. Aos 5 anos, Hermione havia esgotado completamente os recursos da biblioteca infantil local, uma conquista que deixou os bibliotecários simultaneamente impressionados e preocupados. Seus pais, reconhecendo sua sede aparentemente insaciável de conhecimento, começaram a levá-la à biblioteca principal de Londres nos fins de semana, onde ela passava horas explorando sessões que normalmente eram frequentadas apenas por adolescentes e adultos universitários. Bibliotecários experientes ficaram fascinados por essa menina pequena que fazia perguntas sofisticadas sobre história medieval, astronomia básica e literatura clássica com a seriedade de um acadêmico profissional. Foi durante uma dessas visitas regulares à biblioteca que Hermione teve sua primeira experiência consciente com o que mais tarde reconheceria como conhecimento genuinamente mágico. Ela estava folheando cuidadosamente um livro antigo sobre folclore britânico, quando as ilustrações detalhadas pareceram se mover ligeiramente nas páginas amareladas pelo tempo. Quando ela piscou e olhou novamente com atenção redobrada, as imagens estavam completamente estáticas, mas ela podia jurar que havia visto um dragão mover suas asas membranosas e uma bruxa de chapéu pontudo acenar diretamente para ela da página. Quando contou excitadamente aos pais sobre a experiência, eles sorriram carinhosamente e falaram sobre imaginação ativa sendo comum em crianças inteligentes. Mas Hermione sabia intuitivamente que havia visto algo genuinamente real. O isolamento social de Hermione se intensificou dramaticamente conforme ela crescia, e a diferença entre suas capacidades e as de seus pares se tornava mais pronunciada. Aos 6 anos, ela era academicamente equivalente a crianças de 10 ou 11 anos, mas emocionalmente ainda era uma criança pequena que desesperadamente queria amigos e aceitação social.
Tentativas bem intencionadas de socializar com crianças de sua idade cronológica resultavam invariavelmente em frustração mútua. Ela não conseguia se interessar sinceramente por brincadeiras que considerava infantis e intelectualmente pouco estimulantes, enquanto elas não conseguiam acompanhar suas conversas complexas sobre assuntos que estavam além de sua compreensão. Seus pais dedicados tentaram várias soluções criativas para ajudar Hermione a encontrar seu lugar socialmente. Eles a inscreveram em programas especializados para crianças superdotadas, onde ela encontrou outras crianças intelectualmente avançadas. Mas mesmo lá, ela se destacava como excepcional entre os excepcionais. Consideraram seriamente pular várias séries, mas isso criaria ainda mais isolamento social, já que ela se tornaria inevitavelmente a criança pequena e estranha, em turmas com estudantes significativamente mais velhos. Eventualmente, eles optaram por uma combinação de educação suplementar através de tutores particulares especializados, permitindo que Hermione permanecesse com crianças de sua idade para socialização básica enquanto perseguia desafios intelectuais apropriados para sua mente excepcional. Aos 7 anos, incidentes mágicos inexplicáveis se tornaram notavelmente mais frequentes e dramaticamente mais pronunciados. Durante um episódio de frustração extrema com uma questão de matemática particularmente complexa que ela não conseguia resolver imediatamente, todos os lápis e canetas na casa começaram a escrever a resposta correta simultaneamente em qualquer papel disponível, jornais, livros, até guardanapos. Quando ela estava lendo fascinada sobre astronomia e expressou em voz alta o desejo de ver as estrelas mais claramente, todas as janelas da casa se abriram sozinhas e as cortinas se afastaram dramaticamente, apesar de ser uma noite profundamente nublada. E, inexplicavelmente, as nuvens se dispersaram rapidamente, revelando um céu estrelado brilhante que não deveria ter sido visível nas condições meteorológicas anteriores. Seus pais começaram a ficar genuinamente preocupados e até mesmo assustados com a frequência e intensidade desses eventos. Como pessoas rigorosamente científicas em seu treinamento e abordagem à vida, eles simplesmente não podiam continuar ignorando a evidência empírica acumulativa de que algo profundamente inexplicável estava acontecendo em sua casa. Eles consultaram discretamente colegas médicos, pesquisaram literatura científica sobre fenômenos psicológicos inexplicados e até mesmo consideraram seriamente a possibilidade de que Hermione pudesse ter desenvolvido algum tipo de habilidade psíquica ou paranormal que a ciência ainda não compreendia completamente. A situação finalmente chegou ao seu clímax dramático quando Hermione estava com 8 anos de idade. Durante uma festa de aniversário particularmente tensa de uma colega de classe, onde ela estava sendo cruel e sistematicamente excluída e ridicularizada por outras crianças por causa de sua diferença óbvia, todos os balões coloridos da festa explodiram simultaneamente com um som ensurdecedor. O bolo de aniversário elaborado se moveu por conta própria para o centro exato da mesa, e as velas se acenderam sozinhas, formando uma mensagem brilhante que claramente dizia: "Sejam gentis", em letras de fogo. A família anfitriã ficou visivelmente perturbada e assustada. Outros pais começaram a fazer perguntas desconfortáveis e suspeitas, e os Grangers perceberam que não podiam mais continuar negando esses incidentes como coincidências. Naquela noite memorável, Mr. e Mrs. Granger tiveram uma conversa séria e profundamente honesta com Hermione sobre os eventos extraordinários que vinham ocorrendo. Para sua surpresa, Hermione confessou calmamente que ela sabia que, de alguma forma inexplicável, ela estava causando essas coisas para acontecerem. Mas ela, genuinamente, não entendia como ou por que isso ocorria.
Ela explicou articuladamente que quando sentia emoções muito intensas, principalmente frustração profunda, tristeza esmagadora ou determinação feroz, as coisas ao redor dela pareciam responder automaticamente aos seus sentimentos como se elas estivessem vivas e conscientes. Esta conversa franca marcou um ponto de virada fundamental na dinâmica familiar dos Granger. Eles tomaram a decisão consciente de tratar as habilidades aparentes de Hermione como uma condição médica ou psicológica que ainda não compreendiam totalmente, em vez de continuar negando ou descartando como simples imaginação. Passaram a manter registros científicos detalhados dos gatilhos emocionais, circunstâncias ambientais e efeitos observáveis de cada incidente. Também começaram a ensinar a Hermione técnicas sofisticadas de regulação emocional, incluindo exercícios de respiração e técnicas básicas de meditação adaptadas para crianças, na esperança de ajudá-la a conquistar algum grau de controle sobre o que quer que estivesse acontecendo com ela. Entre os 8 e os 10 anos de idade, Hermione aprendeu gradualmente a gerenciar suas habilidades misteriosas de forma muito mais eficaz, por meio de uma combinação de exercícios de respiração cuidadosamente praticados, técnicas de meditação adaptadas especificamente para crianças e uma consciência emocional consciente, desenvolvida através de um monitoramento constante de si mesma. Os incidentes tornaram-se perceptivelmente menos frequentes e significativamente menos dramáticos, mas nunca desapareceram completamente. Durante esse período crucial, ela também continuou seu progresso acadêmico acelerado, passando a trabalhar diretamente com tutores que eram professores universitários genuinamente impressionados por suas capacidades extraordinárias e maturidade intelectual. Foi nesse período formativo que Hermione desenvolveu seu característico perfeccionismo e sua intensa necessidade de controle, traços que definiriam grande parte de sua personalidade dali em diante. Como explosões emocionais invariavelmente levavam a incidentes sobrenaturais constrangedores e inexplicáveis, ela aprendeu a suprimir e controlar rigorosamente suas emoções com uma disciplina impressionante para uma criança. E como o sucesso acadêmico lhe rendia elogios, reconhecimento e uma sensação de segurança e realização, ela se dedicou aos estudos com uma intensidade obsessiva que beirava a compulsão. Esses mecanismos de enfrentamento a beneficiaram de várias maneiras importantes, mas também criaram padrões profundos de ansiedade e uma necessidade esmagadora de controle que a desafiaria ao longo de toda a sua vida. Aos 9 anos de idade, Hermione havia efetivamente concluído uma educação equivalente à maioria dos alunos que concluíam o ensino médio com distinção. Suas habilidades matemáticas eram avançadas o suficiente para compreender conceitos fundamentais de cálculo. Sua compreensão de leitura lhe permitia analisar literatura complexa e textos históricos densos com pensamento crítico sofisticado. E sua compreensão científica era sofisticada o suficiente para se envolver significativamente com conceitos de nível universitário em biologia, química e física. Seus tutores frequentemente comentavam que nunca haviam encontrado uma jovem com tamanha combinação de capacidade intelectual, ética de trabalho disciplinada e paixão genuína por aprender. Mas o que seus pais amorosos mais notaram durante esse período foi o quão profundamente solitária sua brilhante filha havia se tornado, apesar de todas as suas notáveis conquistas intelectuais. Apesar de todos os seus sucessos acadêmicos, Hermione ainda era fundamentalmente uma criança que precisava desesperadamente de amizade, brincadeiras e uma conexão emocional genuína com colegas que pudessem compreendê-la e apreciá-la.
Eles tentaram várias abordagens criativas, organizando encontros para brincar, cuidadosamente supervisionados com outras crianças superdotadas, matriculando-a em atividades extracurriculares projetadas para alunos excepcionais, até mesmo considerando terapia profissional para ajudá-la a desenvolver melhores habilidades sociais e mecanismos de enfrentamento. Nada parecia funcionar efetivamente a longo prazo, e o isolamento de Hermione só parecia se aprofundar. A solidão foi significativamente agravada pela crescente consciência de Hermione de que era fundamentalmente diferente das outras pessoas, não apenas intelectualmente, mas também de maneiras que não conseguia explicar, compreender ou controlar completamente. Ela começou a sentir que estava constantemente fingindo ser normal, monitorando continuamente suas emoções e reações para evitar incidentes sobrenaturais que pudessem expor sua diferença. Essa hipervigilância era emocional e fisicamente exaustiva e contribuía significativamente para seu crescente isolamento social e preferência por atividades solitárias, como a leitura. Durante o ano imediatamente anterior à chegada da Carta de Hogwarts, coisas estranhas começaram a acontecer que nem Hermione conseguia explicar através de seus gatilhos emocionais habituais ou autoconsciência. Livros misteriosos começaram a aparecer inexplicavelmente em seu quarto. Volumes antigos, encadernados em couro, com símbolos estranhos e textos incompreensíveis que, de alguma forma, pareciam familiares e significativos quando ela os olhava atentamente. Quando ela perguntou aos pais sobre esses livros misteriosos, eles insistiram sinceramente que não os haviam comprado e que não tinham a mínima ideia de onde vieram ou como surgiram. Durante esse período perturbador, Hermione também começou a ter sonhos extraordinariamente vívidos que pareciam muito mais memórias reais do que fantasias típicas ou imaginação. Ela sonhava constantemente com vastas bibliotecas repletas de imagens em movimento e livros que liam em voz alta, com pessoas vestindo vestes esvoaçantes e carregando estranhos bastões de madeira que pareciam canalizar luz e energia, com criaturas que pareciam exatamente ilustrações de livros de contos de fadas, mas pareciam completamente reais e vivas em seus sonhos. Esses sonhos eram tão vívidos, detalhados e consistentes que ela começou a manter um diário de sonhos abrangente, registrando cuidadosamente cada detalhe e tentando encontrar padrões, significados ou explicações para o que estava vivenciando. A chegada de sua carta de Hogwarts em seu 11º aniversário foi simultaneamente chocante e, de alguma forma, profundamente esperada. Quando a Sra. Granger lhe trouxe um envelope grosso e amarelado, endereçado com a distinta tinta verde esmeralda para Sra. H. Granger, 2º quarto, Rua Maple, 27, Londres. A primeira reação de Hermione não foi de descrença ou confusão, mas sim um profundo senso de reconhecimento e certeza. De alguma forma, uma parte dela esperava que algo exatamente assim acontecesse, mesmo que ela não conseguisse articular o porquê ou como. Quando a professora McGonagall chegou para explicar de forma abrangente sobre Hogwarts e demonstrar diretamente a magia real, a compreensão da família Granger sobre a realidade mudou fundamental e irreversivelmente. Para o senhor e a senhora Granger foi absolutamente devastador. A descoberta de que um mundo oculto inteiro existia paralelamente ao deles, que sua amada filha era naturalmente parte de uma comunidade que eles nunca souberam que existia, que tudo o que eles pensavam que entendiam sobre a natureza da realidade era incompleto e limitado. Para Hermione, uma revelação foi uma mistura de vingança avassaladora e terror genuíno em igual medida. Finalmente, ela tinha uma explicação abrangente para todos os incidentes estranhos, para sua persistente sensação de ser diferente e isolada,
para os sonhos misteriosos e livros inexplicáveis. Mas também significava deixar absolutamente tudo o que lhe era familiar para trás e entrar em um mundo completamente desconhecido, onde suas conquistas acadêmicas arduamente conquistadas não significariam nada, onde ela seria mais uma vez uma estranha tentando desesperadamente provar que era digna de aceitação e pertencimento. A professora McGonagall passou várias horas pacientes com toda a família, respondendo metodicamente às suas inúmeras perguntas e demonstrando vários aspectos da magia para ajudá-los a entender o que Hermione estaria fazendo. Ela explicou cuidadosamente sobre o estatuto de sigilo que mantinha o mundo mágico oculto, sobre o sistema educacional abrangente de Hogwarts e seus séculos de tradição, e sobre a comunidade bruxa mais ampla à qual Hermione se juntaria. Ela também providenciou cuidadosamente que um membro experiente da equipe os acompanhasse até o beco diagonal para comprar material escolar e os ajudasse a navegar em sua primeira experiência com o comércio mágico. Uma semana entre o recebimento da carta e a visita ao beco diagonal foi um turbilhão de preparação e intenso processamento emocional para toda a família. O senhor e a senhora Granger tiveram que revisar completamente sua compreensão fundamental do que era possível no mundo, ao mesmo tempo em que lidavam com a realidade de que sua filha passaria a maior parte do ano longe de casa, em um ambiente que eles não conseguiam compreender, participar ou proteger completamente. Para Hermione, esta semana crucial foi passada em pesquisas e estudos caracteristicamente frenéticos. Fiel à sua natureza estabelecida, seu instinto imediato ao aprender sobre o mundo bruxo foi ler absolutamente tudo o que pudesse encontrar sobre ele. Uma carta de Hogwarts incluía uma lista abrangente de livros e ela convenceu seus pais a obter cópias antecipadas de todos os livros didáticos para que pudesse começar a estudar imediatamente e com atenção. Quando visitaram o beco diagonal, ela já havia memorizado grandes trechos do livro padrão de feitiços primeira série e feito anotações detalhadas e organizadas sobre a história, as tradições e as expectativas acadêmicas de Hogwarts. Uma viagem ao beco diagonal foi uma revelação que excedeu até mesmo a imaginação considerável e a extensa preparação de Hermione. Ao caminhar pelo caldeirão furado pela primeira vez, ela sentiu imediatamente que estava entrando em um lugar ao qual realmente pertencia. A sensação era indescritível, como voltar para casa, para um lugar onde nunca tinha estado, mas que de alguma forma sempre soube que existia em seus sonhos e intuições mais profundas. Quando Tom, o estalajadeiro, assentiu educadamente para ela, ela se sentiu reconhecida e a reconheceu de uma maneira que nunca havia experimentado antes em toda a sua vida. Assistir a uma parede de tijolos se dissolver magicamente para revelar o beco diagonal foi mágico no sentido mais literal. Mas para Hermione também foi profundamente emocionante e transformador. Esta rua escondida, movimentada, com figuras vestidas com corujas e caldeirões comprando, representava um mundo onde ser diferente e incomum poderia finalmente ser uma vantagem, em vez de um obstáculo para a aceitação social e o pertencimento. Pela primeira vez em sua vida, ela viu um lugar onde sua estranheza poderia ser normal. Na Floreios e Borrões, Hermione ficou completamente impressionada com o enorme volume e variedade de conhecimento mágico disponível para estudo e exploração. Livros que moviam suas próprias páginas automaticamente, volumes que sussurravam segredos quando abertos com cuidado, textos que pareciam escolher seus leitores e não o contrário. Ela passou mais de uma hora vagando pela loja, maravilhada, passando os dedos pelas lombadas e se maravilhando com títulos como Preparação Avançada de Poções e Runas Antigas Simplificadas. Seus pais a arrastaram para longe,
mas não antes de ela os convencer a comprar vários livros adicionais, além da lista de livros obrigatórios. Uma visita a Ollivanders foi transformadora de maneiras que Hermione não conseguia articular completamente nem para si mesma. Desde o momento em que entrou na loja estreita e empoeirada, repleta de milhares de caixas de varinhas, sentiu um formigamento por todo o corpo, como se o próprio ar estivesse vivo com energia mágica concentrada. Os olhos claros e penetrantes do Sr. Ollivander pareciam transparecer quando a observava com olhar avaliador. E seu comentário enigmático sobre como a varinha escolhe o bruxo soou mais profético do que meramente explicativo. Testar varinhas diferentes era diferente de tudo que Hermione já havia experimentado em sua vida. Algumas pareciam completamente erradas, frias, indiferentes, quase hostis ao seu toque e energia mágica. Outras pareciam meramente neutras, nem acolhedoras, nem rejeitando suas tentativas de conexão. Mas quando o Sr. Ollivander lhe entregou uma varinha de madeira de videira com núcleo de fibra de coração de dragão, a conexão foi instantânea e absolutamente avassaladora. O calor se espalhou por todo o seu corpo como eletricidade e faíscas de luz dourada dispararam dramaticamente da ponta da varinha, formando padrões intrincados no ar antes de desaparecerem graciosamente. Os olhos do Sr. Ollivander se arregalaram significativamente ao ver a resposta da varinha dela. E ele murmurou algo sobre varinhas de videira escolhendo bruxas com profundezas ocultas e uma capacidade para a magia que surpreenderia até a si mesmas. Ele também mencionou que núcleos de fibra de coração de dragão eram particularmente responsivos para bruxas com força de vontade e determinação feroz. Quando Hermione saiu da loja segurando sua nova varinha com cuidado, ela sentiu pela primeira vez que segurava um pedaço de si mesma que havia perdido a vida toda. As semanas restantes, antes do início das aulas, foram dedicadas a uma preparação intensiva que ia muito além da simples leitura de livros didáticos. Hermione praticava feitiços básicos obsessivamente em seu quarto, decorava completamente seu horário de aula e até tentava aprender latim básico para entender melhor as etimologias dos feitiços. Seus pais observavam com uma mistura de orgulho e preocupação, enquanto a filha se dedicava ao estudo da magia com ainda mais intensidade do que havia demonstrado em suas atividades acadêmicas anteriores. Uma viagem no expresso de Hogwarts foi marcada por extremo nervosismo e uma expectativa avassaladora. Hermione havia memorizado tanto sobre o mundo mágico que se sentia intelectualmente confiante, mas emocionalmente estava apavorada de não se encaixar mais. Quando ajudou Neville a encontrar seu sapo fugitivo, Trevor, demonstrando o feitiço Lumos que havia praticado centenas de vezes, ela estava genuinamente tentando ser útil e desesperadamente provando para si mesma que realmente pertencia a este mundo mágico. O encontro com Harry Potter e Ron Weasley no trem foi um momento crucial que definiria seus relacionamentos mais importantes. Hermione havia lido extensivamente sobre Harry em A Ascensão e Queda das Artes das Trevas e outros textos históricos, e estava genuinamente animada para conhecê-lo, mas também ansiosa para causar uma boa impressão e demonstrar seu conhecimento. Sua demonstração entusiástica de conhecimento mágico, embora bem intencionada e precisa, soou um tanto exibicionista e sabe-tudo, estabelecendo uma dinâmica social que levaria tempo considerável e experiências compartilhadas para ser superada. Ron, em particular, inicialmente a via como uma sabe-tudo insuportável, uma percepção que magoava Hermione muito mais profundamente do que ela jamais admitira em voz alta. Essa rejeição casual tocou em seus medos mais profundos de ser inteligente demais, ansiosa demais, diferente demais, para ser verdadeiramente aceita e amada por quem ela era, em vez de apenas tolerada pelo que sabia.
A cerimônia de seleção foi um momento de pura ansiedade para Hermione, representando tudo o que ela esperava e temia sobre sua nova vida. O chapéu seletor considerou seriamente colocá-la na Corvinal, reconhecendo imediatamente sua sede excepcional por conhecimento e sua brilhante mente analítica. Mas também detectou algo mais profundo e complexo, uma coragem e uma lealdade ferozes que eventualmente a convenceram de que ela pertencia à Grifinória com o bravo e leal. Hermione sentiu-se aliviada e preocupada com sua classificação. Ela queria desesperadamente estar na mesma casa que Harry e entre pessoas conhecidas por bravura e heroísmo, mas secretamente temia que sua natureza acadêmica natural não se encaixasse bem com a reputação da Grifinória por ações ousadas e coragem física, em vez de realizações intelectuais. Os primeiros dias em Hogwarts foram um período de intensa adaptação para Hermione em todos os sentidos possíveis. Academicamente, ela se destacou quase imediatamente em praticamente todas as matérias, mas socialmente ela lutou significativamente para encontrar seu lugar na complexa dinâmica da vida doméstica. Seus colegas da Grifinória a viam como excessivamente competitiva, sempre levantando a mão primeiro, sempre correndo para a biblioteca para fazer pesquisas adicionais além das tarefas. O que eles não entendiam era que para Hermione, o conhecimento era sua maior paixão e seu principal método de lidar com a ansiedade de estar em um ambiente completamente novo e imprevisível. A amizade entre Harry e Rony surgiu de forma inesperada e dramática durante um incidente aterrorizante com um troll da montanha na noite de Halloween. Até aquele momento assustador, Hermione começou a questionar seriamente se havia tomado a decisão certa ao aceitar o convite para Hogwarts. Como as outras garotas em seu dormitório eram cordiais, mas mantinham o distanciamento social, ela frequentemente ouvia comentários casuais sobre ser uma sabe-tudo ou insuportavelmente inteligente. Ela estava se tornando cada vez mais isolada e deprimida. Quando Rony fez aquele comentário particularmente cruel sobre ela não ter amigos, Hermione ficou absolutamente devastada, pois tocou diretamente em seus medos e inseguranças mais profundos sobre pertencer a algum lugar. O comentário foi especialmente doloroso porque era falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Ela queria desesperadamente ter amigos, mas não sabia como fazê-los sem esconder partes essenciais de sua personalidade. Durante o primeiro ano, Hermione demonstrou repetidamente que sua abordagem para a resolução de problemas era excepcionalmente sistemática e completa. Enquanto Harry tendia a agir por instinto e intuição, e Rony geralmente seguia tradições familiares estabelecidas e expectativas culturais, Hermione abordava os desafios metodicamente por meio de extensa pesquisa, análise cuidadosa e preparação detalhada de múltiplos planos de contingência. Sua contribuição crucial para a proteção da Pedra Filosofal, especialmente resolvendo o complexo quebra-cabeça lógico do professor Snape, demonstrou claramente que diferentes tipos de inteligência eram igualmente necessários para superar obstáculos sofisticados. O segundo ano trouxe novos desafios e revelações importantes sobre o caráter e o desenvolvimento emocional de Hermione. A chegada de Gilderoy Lockhart como professor de defesa contra as artes das trevas revelou um lado mais vulnerável e compreensível de sua personalidade normalmente controlada. Hermione, que geralmente demonstrava um julgamento excepcional sobre pessoas e situações, ficou completamente fascinada pelo charme aparente e pela alegada competência de Lockhart, mostrando que mesmo pessoas extremamente inteligentes podem ter pontos cegos significativos, especialmente ao lidar com figuras de autoridade carismáticas que parecem personificar seus ideais intelectuais.
Sua óbvia paixão por Lockhart era muito mais do que simples atração adolescente ou adoração por celebridades. Representava o profundo desejo de Hermione de encontrar mentores adultos que genuinamente reconhecessem e valorizassem sua inteligência e potencial, em vez de se sentirem intimidados ou ameaçados por eles. Lockhart, com seu aparente vasto conhecimento e carisma confiante, parecia ser exatamente o tipo de figura de autoridade intelectual que ela sempre esperou encontrar e aprender. Uma descoberta posterior de que Lockhart era um completo impostor e covarde incompetente foi devastadora para Hermione em vários níveis. Não era apenas que ela havia sido enganada por alguém em quem confiava e admirava, mas que representava uma dura lição sobre não idealizar as pessoas com base apenas em aparências, reputação ou charme superficial. Essa experiência lhe ensinou um importante ceticismo em relação a figuras de autoridade e a importância de avaliar as pessoas com base em suas ações, e não em suas palavras ou imagem pública. O incidente com a Câmara Secreta trouxe aspectos aterrorizantes do preconceito mágico à tona para Hermione pela primeira vez. Como uma bruxa nascida trouxa, ela era alvo direto de ameaças. E pela primeira vez, enfrentou preconceito sistemático e ódio baseado puramente em sua ascendência, em vez de qualquer coisa que ela tivesse feito ou falhado em fazer. O termo cruel, sangue ruim, não era apenas um insulto desagradável. Era um ataque direto ao seu direito fundamental de existir e pertencer ao mundo mágico. Uma pesquisa que Hermione conduziu obsessivamente sobre a Câmara Secreta mostrou sua evolução como pessoa e aluna. Ela não estava apenas tentando resolver um fascinante mistério acadêmico. Ela estava literalmente pesquisando sobre sua própria sobrevivência e a sobrevivência de outros estudantes nascidos trouxas que estavam sendo alvos de perseguição e possível assassinato. Sua descoberta sobre o basilisco ser um monstro foi um triunfo de inteligência e determinação sobre o preconceito e a ignorância, provando definitivamente que o status sanguíneo não tinha relação com habilidade ou valor mágico. A petrificação de Hermione foi um momento traumático que reverberou por toda a comunidade do castelo. Para Harry e Rony, perder Hermione significou perder não apenas uma amiga querida, mas também sua âncora intelectual e estabilidade emocional durante uma crise. O fato de ela ter conseguido deixar pistas cruciais, mesmo petrificada, demonstrou sua notável presença de espírito e sua dedicação em proteger outros alunos, mesmo em seu próprio momento de maior perigo. O período de recuperação após a cura da petrificação foi marcado por uma mudança perceptível em Hermione. A experiência de estar consciente, mas completamente incapaz de se mover, falar ou se comunicar por meses, deixou marcas psicológicas profundas que a afetariam por anos. Ela desenvolveu uma apreciação muito mais profunda pela conexão humana e se tornou muito mais consciente de sua própria vulnerabilidade e mortalidade. Essa experiência aterrorizante também fortaleceu sua determinação em lutar contra o preconceito e a injustiça onde quer que os encontrasse. O terceiro ano marcou o início da verdadeira maturidade emocional e psicológica para Hermione. A introdução do vira-tempo em sua vida acadêmica foi tanto uma bênção incrível quanto uma maldição significativa. Por um lado, permitiu que ela explorasse sua fome insaciável por conhecimento de maneiras sem precedentes, frequentando várias aulas simultaneamente e aprendendo matérias que normalmente seriam impossíveis de encaixar em sua agenda. Por outro lado, a pressão de administrar um cronograma literalmente impossível começou a afetar sua saúde mental e física de maneiras perceptíveis. O uso do vira-tempo revelou aspectos obsessivos da personalidade de Hermione que haviam sido mascarados por sua competência e sucesso em geral.
ela se tornou um tanto viciada na habilidade de controlar o tempo, para nunca perder uma oportunidade de aprendizado ou conquista. O estresse de manter segredo absoluto sobre o dispositivo, combinado com a pressão acadêmica que ela impôs a si mesma, levou a momentos de irritabilidade e ansiedade que eram bastante incomuns para seu comportamento normalmente controlado. O conflito entre Rony e Perebas revelou aspectos importantes de como Hermione lidava com relacionamentos pessoais quando eles entravam em conflito direto com sua análise lógica e pensamento racional. Ela genuinamente não conseguia entender por que Rony não aceitava que gatos caçassem ratos naturalmente como parte de sua biologia básica, e sua abordagem puramente racional ignorava completamente as dimensões emocionais da situação para Rony, que via Perebas como um animal de estimação amado pela família, e não apenas um roedor. Esse conflito forçou Hermione a desenvolver maior inteligência emocional e aprender a equilibrar sua abordagem analítica com sensibilidade aos sentimentos e perspectivas de outras pessoas. Foi uma lição importante. Estar certo sobre os fatos não significa automaticamente que você esteja certo sobre como lidar com relacionamentos e situações sociais. A revelação sobre Sirius Black e Peter Pettigrew foi um momento decisivo para o desenvolvimento intelectual e moral de Hermione. Sua capacidade de aceitar rapidamente a verdade complexa sobre a situação, mesmo quando ela contradizia tudo o que havia acreditado com base em informações oficiais, demonstrou uma maturidade intelectual impressionante que ia muito além de sua idade. Ela não se apegou teimosamente a informações incorretas apenas porque eram oficiais ou amplamente aceitas. Seguiu as evidências aonde quer que elas a levassem, mesmo quando isso significava questionar autoridades estabelecidas. O uso do vira-tempo para salvar Sirius e Buckbeak demonstrou como Hermione havia evoluído dramaticamente de uma seguidora rígida de regras para alguém capaz de questionamento moral sofisticado e ação ética independente. Ela entendeu intuitivamente que às vezes quebrar regras menores é não apenas aceitável, mas moralmente necessário para servir a uma justiça maior e proteger inocentes. Essa experiência também mostrou sua coragem em assumir riscos enormes pelo bem de outros, mesmo quando esses riscos poderiam resultar em consequências severas para ela mesma. O quarto ano trouxe o torneio Tribruxo e uma Hermione significativamente mais confiante socialmente e cômoda com sua própria identidade. Sua transformação dramática para o baile de inverno foi profundamente simbólica de sua evolução pessoal. Ela havia aprendido a equilibrar cuidadosamente suas prioridades acadêmicas estabelecidas com aspectos sociais e emocionais da vida adolescente que ela havia negligenciado anteriormente. A atenção admiradora que recebeu no baile foi uma validação importante de que ela era vista como atraente e desejável, não apenas inteligente e útil. O relacionamento com Viktor Krum foi significativo por várias razões que iam muito além de um romance adolescente. Primeiro, mostrou que Hermione era capaz de atrair alguém considerado extremamente desejável e admirado internacionalmente, desafiando qualquer noção persistente de que ela era apenas uma rata de biblioteca, sem apelo social. Segundo, Krum valorizava genuinamente sua inteligência excepcional, tratando-a como uma igual intelectual, e não como uma curiosidade ou anomalia. Terceiro, o relacionamento forçou Harry e Ron a reconhecerem Hermione como uma pessoa completa e complexa, e não apenas como a amiga inteligente que sempre os ajudava com os trabalhos da escola. Durante o relacionamento com Krum, Hermione experimentou pela primeira vez na vida ser apreciada especificamente por sua mente brilhante. Krum não estava intimidado por sua inteligência ou irritado por sua tendência de demonstrar conhecimento.
Ele estava genuinamente impressionado e atraído por essas qualidades. Isso lhe deu uma confiança nova em si mesma como uma pessoa completa, não apenas como uma estudante excepcional. A criação e organização do exército de Dumbledore, no 5º ano, representou a emergência clara de Hermione como uma líder verdadeira e uma estrategista sofisticada. A ideia inicial foi completamente dela, baseada em sua análise cuidadosa da situação política e educacional. E ela orquestrou meticulosamente tanto o recrutamento quanto a segurança operacional de todo o grupo. Sua abordagem sistemática ao planejamento, desde escolher o local perfeito até estabelecer sistemas de comunicação seguros e métodos de detecção de traição, mostrou capacidades organizacionais e de liderança que iam muito além de simples inteligência acadêmica. O processo de recrutamento para o exército de Dumbledore revelou que Hermione havia desenvolvido habilidades políticas e sociais sofisticadas. Ela identificou cuidadosamente os estudantes que poderiam se mostrar receptivos à ideia. Abordou cada um de maneira diferente, adaptando seu discurso à personalidade e às motivações individuais. E construiu uma coalizão diversa, unida por um propósito comum e não apenas por laços de amizade pessoal. Foi uma demonstração de liderança madura que impressionou até mesmo adultos experientes. O relacionamento cada vez mais tenso com Dolores Umbridge revelou o lado genuinamente revolucionário da personalidade de Hermione, que até então permanecia adormecido. Dolores representava tudo o que ela mais profundamente desprezava: autoridade ilegítima baseada em política e não em competência, supressão deliberada de conhecimento e educação e preconceito institucionalizado disfarçado de política oficial. A resistência de Hermione a Dolores era tanto intelectual quanto visceral. Ela simplesmente não podia aceitar ou tolerar um sistema educacional que, de forma consciente, mantinha os estudantes ignorantes e indefesos. A punição física que Dolores infligiu em estudantes que questionavam sua autoridade ou métodos foi particularmente traumática para Hermione. Como alguém que sempre havia encontrado proteção e poder através do conhecimento e educação, ser punida brutalmente por fazer perguntas ou buscar informação representava uma violação fundamental de tudo que ela valorizava. Essa experiência contribuiu significativamente para sua disposição crescente de usar métodos cada vez mais diretos e até mesmo ilegais para combater injustiça institucional. A cicatriz que Dolores deixava nos estudantes em suas mãos durante as detenções forçadas se tornou um lembrete permanente de que autoridade sem legitimidade moral é uma forma de tirania que deve ser resistida ativamente. A experiência ensinou Hermione que às vezes obedecer à autoridade é moralmente errado, uma lição que influenciaria profundamente suas decisões futuras. O planejamento e a execução da fuga dramática para o Ministério da Magia mostraram Hermione no auge absoluto de suas capacidades estratégicas e táticas. Ela antecipou múltiplos cenários possíveis, preparou soluções alternativas para contingências inesperadas e coordenou, com precisão, um grupo diverso de adolescentes inexperientes em uma missão extremamente perigosa, com riscos de vida ou morte. Sua capacidade de manter a clareza mental e tomar decisões racionais sob pressão extrema foi crucial para a sobrevivência de todo o grupo. Durante o planejamento, Hermione demonstrou um entendimento sofisticado de psicologia de grupo e dinâmicas de liderança. Ela sabia quais membros do grupo precisavam de incentivo e segurança, quais necessitavam de responsabilidades específicas para se sentirem úteis e engajados, e como manter o moral elevado mesmo em uma situação extremamente estressante e perigosa.
A batalha no Departamento de Mistérios foi absolutamente transformadora para Hermione, de maneiras que a afetariam pelo resto de sua vida. Pela primeira vez, ela enfrentou um combate mágico genuinamente letal, no qual qualquer erro poderia resultar imediatamente em morte ou ferimento permanente. O ferimento grave que sofreu com o feitiço de Dolohov foi quase fatal, dando-lhe uma compreensão visceral e aterrorizante das consequências reais e do risco absoluto envolvidos na guerra crescente entre o bem e o mal no mundo bruxo. A experiência de quase morrer na batalha eliminou completamente qualquer romantização que ela pudesse ter nutrido sobre aventura, heroísmo ou guerra. Ela passou a compreender, de forma profunda e permanente, que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir de maneira adequada, apesar dele. Essa realização a amadureceu de formas que anos de estudo jamais poderiam ter proporcionado. O sexto ano viu Hermione desenvolvendo suspeitas crescentes e bem fundamentadas sobre Draco Malfoy e crescentes frustrações sobre a aparente passividade de Harry em relação às atividades obviamente suspeitas de Malfoy. Sua intuição de que Malfoy havia se tornado um comensal da morte mostrou como ela havia aprendido a confiar em instintos além de evidência empírica pura. Quando evidência hard não estava disponível, ela podia fazer inferências válidas baseadas em padrões comportamentais sutis e mudanças em dinâmicas sociais que outros não notavam. Sua análise do comportamento de Malfoy foi metódica e impressionantemente precisa. Ela observou mudanças em sua aparência física, um isolamento social crescente, um comportamento nervoso em situações que antes eram confortáveis para ele e uma qualidade de desespero que nunca havia percebido antes. Mesmo sem provas concretas, construiu um caso convincente baseado apenas em observação e dedução lógica. O relacionamento romântico gradualmente emergente com Rony foi significativamente complicado por anos de amizade estabelecida. Expectativas não expressas e nunca discutidas, além de um timing consistentemente ruim. Hermione havia começado a ver Rony de forma completamente diferente, notando qualidades nele que antes não valorizava ou não apreciava totalmente. Mas sua incapacidade de expressar sentimentos vulneráveis, combinada à imaturidade emocional e à falta de habilidade social de Rony, criou uma série frustrante de mal-entendidos e oportunidades perdidas que deixaram ambos confusos e magoados. O beijo acidental durante a aula de aparatação foi tanto um momento de conexão genuína quanto uma fonte de frustração e nova confusão. Representou anos de sentimentos reprimidos, finalmente encontrando expressão, mas também destacou o quanto ambos ainda precisavam amadurecer emocionalmente antes de poderem ter um relacionamento romântico saudável, baseado em compreensão mútua e não apenas em atração física e história compartilhada. A decisão de acompanhar Harry na busca pelas Horcruxes representou o compromisso mais significativo e transformador da vida de Hermione até aquele momento. Ela estava escolhendo abandonar sua educação formal, algo que sempre fora central para sua identidade, para colocar a própria vida em sério perigo, possivelmente sem nunca retornar à vida normal que conhecia e valorizava. Mais doloroso ainda, ela precisou apagar as memórias dos próprios pais como medida de proteção, sacrificando efetivamente sua relação com a família para protegê-los de possível tortura ou morte. O feitiço de esquecimento que lançou sobre os pais foi uma das magias mais emocionalmente devastadoras e tecnicamente complexas que já tentou. Não se tratava apenas de remover memórias seletivamente. Ela precisou criar identidades completamente novas para eles, com histórias pessoais fabricadas e motivações alteradas,
fazendo-os querer se mudar para a Austrália e começar vidas inteiramente novas, sem qualquer desejo de contatá-la. O processo exigiu semanas de preparação meticulosa e a deixou emocionalmente exausta e psicologicamente marcada, de formas que levariam anos para cicatrizar. A preparação para a missão mostrou Hermione em sua melhor forma de organização. Ela pesquisou extensivamente sobre Horcruxes, usando todas as fontes disponíveis. Preparou suprimentos mágicos para meses de viagens incertas e desenvolveu protocolos de segurança abrangentes para inúmeros cenários perigosos. Sua bolsa de contas com o amuleto de extensão tornou-se essencial para a sobrevivência do trio, contendo não apenas suprimentos físicos, mas também uma biblioteca portátil de materiais de referência que se provou inestimável repetidamente. A busca pelas Horcruxes testou absolutamente todos os aspectos da personalidade, habilidades e resiliência emocional de Hermione. Meses de vida nômade, perigo constante e o progresso frustrantemente lento a levaram aos seus limites em todos os sentidos. Sua capacidade de manter o moral e o foco quando Harry e Rony perderam a esperança ou ficaram desanimados foi crucial para a continuação de sua missão. Ela se tornou, de muitas maneiras essenciais, a âncora emocional do grupo durante seus momentos mais sombrios. O período em que Rony abandonou o grupo foi particularmente difícil para Hermione, emocional e psicologicamente. Além da dor pessoal de perder alguém que amava profundamente, ela teve que lidar com a culpa por não conseguir impedir sua partida e com a responsabilidade adicional de apoiar Harry em sua própria crise emocional e depressão. Sua força, durante esse período, demonstrou uma maturidade emocional que havia desenvolvido ao longo dos anos, enfrentando desafios cada vez mais sérios e situações de risco de vida. Durante a ausência de Rony, Hermione também teve que confrontar seus próprios sentimentos sobre o relacionamento deles e o que isso significava para ela pessoalmente. Ela percebeu que seus sentimentos por Ron eram muito mais profundos e complexos do que simples amizade ou atração adolescente. Estar separada dele durante um período tão perigoso a forçou a reconhecer o quanto ela o valorizava, não apenas como um amigo, mas também como um potencial parceiro para a vida. A missão no Ministério da Magia para recuperar o Medalhão de Sonserina foi um teste supremo para as habilidades de planejamento e adaptação de Hermione sob pressão. Usando a poção Polissuco para se disfarçarem de funcionários do Ministério, eles tiveram que navegar por um ambiente hostil, onde qualquer erro poderia resultar em captura imediata, tortura ou morte. A capacidade de Hermione de se adaptar rapidamente às circunstâncias em constante mudança e improvisar soluções para problemas inesperados foi essencial para o sucesso de uma missão incrivelmente perigosa. Durante uma infiltração no ministério, Hermione teve que manter seu disfarce enquanto lidava com o estresse psicológico de ver bruxas e bruxos nascidos trouxas sendo processados e presos por crimes que não passavam de existência. Assistir à injustiça sendo perpetrada sistematicamente, sem poder ajudar imediatamente, foi emocionalmente devastador e reforçou sua determinação em lutar contra tal perseguição. A fuga da mansão Malfoy após a captura foi outro momento decisivo que testou todos os aspectos da coragem e resiliência de Hermione. Sob tortura de Bellatrix Lestrange, ela demonstrou bravura extraordinária, recusando-se a revelar informações cruciais, mesmo sob extrema dor física e psicológica. Sua capacidade de suportar a tortura sem se quebrar demonstrou uma força interior que ia muito além da capacidade intelectual ou do desempenho acadêmico. A tortura que Bellatrix infligiu foi tanto física quanto psicológica, projetada para quebrar sua vontade e forçá-la a trair seus amigos.
A recusa de Hermione em dar informações que levariam à morte de Harry, mesmo enfrentando uma dor excruciante, foi um testamento para sua lealdade e coragem moral. Essa experiência marcou sua transição de uma aluna brilhante para uma verdadeira veterana de guerra. Uma experiência de tortura deixou marcas duradouras em Hermione que se estenderam muito além das cicatrizes físicas. Ela desenvolveu sintomas de estresse pós-traumático que afetaram sua confiança, padrões de sono e estabilidade emocional por anos. O processo de recuperação a forçou a aceitar a ajuda de outras pessoas e a reconhecer que até ela tinha limites que não deveriam ser testados ou excedidos sem consequências graves. A Batalha de Hogwarts representou o ápice de todos os seus anos de crescimento, preparação e desenvolvimento de caráter. Ela lutou com habilidade e coragem, mas também serviu como estrategista e organizadora, coordenando esforços defensivos e mantendo a comunicação entre diferentes grupos de combatentes. Sua contribuição para a vitória foi tanto intelectual, através de seu conhecimento de feitiços de proteção e planejamento tático, quanto física, por meio da participação direta em combate. Durante a batalha, Hermione demonstrou que havia integrado totalmente todos os aspectos de sua personalidade e habilidades. Ela era simultaneamente uma estudiosa que compreendia os princípios teóricos por trás da magia complexa, uma estrategista que podia coordenar operações defensivas em larga escala e uma guerreira que podia lutar eficazmente em combate direto. Essa integração de coragem intelectual e física representou o ápice de seu desenvolvimento pessoal. O momento em que ela abraçou Rony depois que ele retornou com Harry da Câmara Secreta, tendo destruído com sucesso a taça da Lufa-Lufa, foi um momento de liberação emocional que levara anos em construção. Finalmente, em meio ao caos e ao perigo, eles puderam expressar sentimentos que haviam sido reprimidos por medo, momento inoportuno e circunstâncias externas além de seu controle. Após a guerra, Hermione enfrentou o desafio significativo de reconstruir uma vida normal após anos de conflito, trauma e perigo constante. Sua decisão de retornar para completar o 7º ano em Hogwarts demonstrou seu compromisso contínuo com a educação e o aprendizado formal, mas também serviu como uma maneira de processar eventos traumáticos recentes em um ambiente familiar e acolhedor. Ela se tornou uma figura inspiradora para alunos mais jovens, que haviam vivido anos sombrios e precisavam de exemplos de resiliência e esperança. Retornar a Hogwarts depois de tudo o que havia vivenciado foi reconfortante e estranho. O castelo que antes parecia tão mágico e impressionante agora parecia familiar, mas transformado por suas experiências. Ela tinha dificuldade em se relacionar com alunos mais jovens, que se preocupavam com questões acadêmicas normais, quando enfrentava situações de vida ou morte repetidamente. Essa desconexão a ajudou a perceber o quanto havia mudado e crescido. A carreira de Hermione no Ministério da Magia começou estrategicamente no Departamento de Regulação e Controle de Criaturas Mágicas, onde ela trabalhou incansavelmente para melhorar as condições de elfos domésticos e outros seres mágicos oprimidos. Sua abordagem era caracteristicamente metódica e minuciosa, combinando advocacia apaixonada com pesquisa rigorosa e estratégia política sofisticada, em vez de simples apelos emocionais. Seu trabalho com criaturas mágicas era profundamente pessoal, pois ela se identificava com pessoas que eram subestimadas e discriminadas com base em suas origens e não em suas capacidades. Ela entendia profundamente como era ser julgada e rejeitada, com base em fatores além do seu controle. E essa compreensão influenciou sua abordagem compassiva, mas prática, para a reforma. Por fim, ela foi transferida para o Departamento de Execução das Leis da Magia,
onde trabalhou sistematicamente para remover a legislação discriminatória contra nascidos trouxas e outras populações marginalizadas. Suas reformas legais tiveram um impacto duradouro na sociedade mágica, criando maior igualdade de oportunidades e proteção legal para grupos vulneráveis à perseguição e discriminação. Seu trabalho jurídico era caracterizado pela atenção meticulosa aos detalhes e pela compreensão abrangente tanto das leis mágicas quanto de suas implicações sociais. Ela não apenas alterou leis individuais, trabalhou para criar mudanças sistemáticas que impediriam a discriminação futura e protegeriam populações vulneráveis por gerações. O casamento com Rony foi o ápice natural de um relacionamento que se desenvolveu por meio de uma amizade profunda, experiências traumáticas compartilhadas e, gradualmente, o amor reconhecido. Embora, ocasionalmente, ainda houvesse conflitos sobre diferentes abordagens para a resolução de problemas e prioridades de vida, eles aprenderam a apreciar e complementar os pontos fortes um do outro, em vez de se frustrarem com suas diferenças. O relacionamento deles funcionou porque cresceram juntos, por meio de desafios compartilhados, em vez de apenas crescerem juntos. Eles entendiam a coragem, a lealdade e os valores fundamentais um do outro, mesmo quando discordavam sobre métodos ou prioridades. O amor deles era baseado no respeito e na admiração genuínos um pelo outro, como pessoas completas. Como mãe de Rose e Hugo, Hermione trouxe a mesma dedicação e consideração que caracterizavam todos os seus empreendimentos. Ela era determinada a criar filhos que fossem confiantes em suas habilidades mágicas, mas também conscientes de suas responsabilidades para com a sociedade e para com os outros. Suas experiências como bruxa nascida trouxa influenciaram sua abordagem para garantir que seus filhos apreciassem os mundos mágico e trouxa. O estilo parental de Hermione equilibrava altas expectativas com apoio emocional. Ela queria que seus filhos se destacassem academicamente, mas também desenvolvessem empatia, gentileza e responsabilidade social. Ela os ensinou que a inteligência era um dom que deveria ser usado para ajudar os outros e não para obter vantagem sobre eles. A contribuição duradoura de Hermione para o mundo mágico estendeu-se muito além de suas realizações profissionais ou reformas políticas. Ela representou o poder da educação, a determinação e a coragem moral para superar preconceitos e criar mudanças sociais positivas. Sua vida demonstrou conclusivamente que a origem não determina o potencial e que os indivíduos podem moldar a sociedade por meio do compromisso sustentado com a justiça e da aprendizagem ao longo da vida. Seu exemplo inspirou uma geração inteira de jovens bruxos e bruxas, particularmente estudantes nascidos trouxas, a perseguir seus sonhos e ambições sem serem limitados por suas origens ou passados. Ela mostrou que a excelência pode ser alcançada por meio de trabalho árduo e determinação, em vez de apenas talento natural ou vantagens sociais. Ao longo de sua vida adulta, Hermione nunca perdeu seu amor fundamental pelo aprendizado e pela descoberta intelectual. Mesmo décadas após deixar Hogwarts, ela continuou lendo vorazmente, pesquisando novas áreas do conhecimento mágico e buscando compreender problemas complexos de múltiplas perspectivas e disciplinas. Essa curiosidade intelectual permaneceu como uma força motriz em sua personalidade e contribuiu para sua contínua eficácia como reformadora e líder. Sua abordagem para a aprendizagem ao longo da vida era sistemática e proposital, em vez de apenas interesse casual. Ela identificava problemas importantes que precisavam de soluções e, em seguida, adquiria todo o conhecimento necessário para lidar com eles de forma eficaz.
Essa combinação de paixão e pragmatismo a tornou particularmente eficaz como uma reformadora social. Talvez o mais importante seja que a história de Hermione serve como um testamento para o poder da amizade e do esforço colaborativo em alcançar objetivos significativos. Embora suas conquistas individuais tenham sido impressionantes e importantes, seus maiores sucessos vieram através do trabalho eficaz com outras pessoas, particularmente Harry e Rony, mas também muitos outros aliados e colegas, para alcançar objetivos que nenhum deles poderia ter alcançado sozinho. Ela compreendeu intuitivamente que mesmo as mentes mais brilhantes se fortalecem por meio de perspectivas diversas e apoio mútuo. Sua capacidade de colaborar efetivamente, mantendo sua independência intelectual, foi um fator-chave em seu sucesso como líder e reformadora. Ela sabia quando liderar e quando seguir, quando insistir em suas próprias ideias e quando se comprometer para alcançar resultados maiores. O legado de Hermione Granger na sociedade mágica é multifacetado e duradouro. Como formuladora de políticas e reformadora jurídica, ela criou mudanças duradouras que melhoraram a vida de inúmeros seres mágicos e criaram oportunidades mais equitativas para as gerações futuras. Como modelo e figura inspiradora, ela demonstrou que excelência e liderança moral podem vir de qualquer origem. Sua abordagem intelectual para problemas sociais, combinando pesquisa aprofundada com implementação prática e estratégia política, tornou-se um modelo de reforma eficaz que influenciou uma geração de ativistas e formuladores de políticas. Ela demonstrou que a paixão por si só não era suficiente para gerar mudanças. Ela precisava ser combinada com conhecimento, estratégia e persistência. Sua história pessoal de crescimento, de uma criança solitária e estudiosa a uma líder adulta confiante e realizada, oferece esperança e inspiração para quem se sente diferente ou isolado. Ela demonstrou que características que parecem desvantagens, ser muito inteligente, muito sério, muito diferente, podem se tornar vantagens quando devidamente desenvolvidas e direcionadas a propósitos significativos. Em última análise, Hermione Granger representa uma síntese única de excelência intelectual e convicção moral rara em qualquer sociedade ou período histórico. Sua capacidade de combinar realização acadêmica com ação prática, pensamento analítico com inteligência emocional, ambição pessoal e serviço genuíno aos outros a torna uma pessoa verdadeiramente excepcional, cuja influência se estende muito além de sua época e circunstâncias específicas. Sua história continua a repercutir nos leitores, pois ela personifica as possibilidades que existem quando o talento natural se combina com trabalho árduo, princípios fortes e um compromisso genuíno para tornar o mundo um lugar melhor para todos. Ela prova que uma pessoa devidamente educada e moralmente comprometida pode fazer uma diferença significativa na sociedade por meio de esforço sustentado e ação inteligente. Olhando para a jornada abrangente de Hermione, de uma criança solitária e intelectualmente precoce a uma líder adulta confiante e realizada, podemos ver um padrão claro de crescimento contínuo, adaptação e aprofundamento da sabedoria. Cada desafio que ela enfrentou, desde o isolamento social em seus primeiros anos até perigos fatais durante a guerra, contribuiu para seu desenvolvimento como um ser humano completo, com capacidades intelectuais e maturidade emocional. Ela nunca parou de aprender, nunca parou de crescer moral e intelectualmente, nunca parou de lutar pelo que acreditava ser certo e justo. Seu compromisso com a excelência foi acompanhado por seu compromisso em usar seus talentos e oportunidades para beneficiar os outros, em vez de apenas a si mesma.
Essa combinação de realização pessoal e responsabilidade social a torna uma personagem convincente e admirável, cujo exemplo permanece relevante e inspirador. E aí, pessoal, que jornada absolutamente incrível e inspiradora, não é mesmo? A história de Hermione Granger é muito mais do que apenas a trajetória de uma estudante brilhante. É uma verdadeira lição de vida sobre como determinação, coragem moral e valores sólidos podem transformar não apenas uma vida individual, mas toda uma sociedade. Desde aquela menina curiosa e solitária que lia enciclopédias na biblioteca, até a mulher que reformou leis discriminatórias e mudou o mundo mágico para sempre, Hermione nos ensina que nosso passado não define nosso futuro e que todos temos o poder de fazer a diferença. Qual aspecto da incrível trajetória da Hermione mais tocou vocês profundamente? Foi a coragem extraordinária dela ao apagar as memórias dos próprios pais para protegê-los durante a guerra? A forma impressionante como ela superou preconceitos cruéis sobre sua origem trouxa? A evolução natural de seus relacionamentos complexos com Harry e Ron? Ou talvez sua transformação de uma menina insegura numa líder corajosa e uma reformadora social? Deixem nos comentários qual momento específico da história dela mais os marcou e emocionou. Não esqueçam de inscrever no canal para nos ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Cada um de vocês é absolutamente fundamental para crescermos juntos nessa comunidade apaixonada pelo mundo mágico. E continuem comentando de quais cidades estão assistindo. É sempre emocionante e inspirador ver como nossa família de fãs está espalhada por todos os cantos do Brasil e do mundo. Até a próxima. E lembrem-se sempre, assim como Hermione nos ensinou através de seu exemplo, inspirador, nunca é tarde demais para aprender algo novo, crescer como pessoa e sempre vale a pena lutar corajosamente pelo que é certo e justo, não importa quão impossível ou desafiador possa parecer no começo.